bem-vindos ao podcast HUEL com você. Meu nome é Ana Luísa e o tema do episódio de hoje é Animais Peçonhentos. Nós vamos falar dos serviços públicos de auxílio em caso de acidentes com esses animais, que é o LabTax e o CIATOX. E para falar sobre o assunto, nós convidamos dois especialistas. O professor Dr. Camilo Guidoni, coordenador do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, CIATOX Londrina, do Hospital Universitário, e é professor do curso de Farmácia da Universidade Estadual de Londrina, da disciplina Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica. E também temos conosco o mestre em Biologia, Emanuel Marques da Silva, que é servidor da Secretaria de Estado da Saúde e atua no Laboratório de Taxonomia, LabTax. Também vamos falar um pouquinho sobre os escorpiões, que é um animal que tem tido um grande aumento no número de acidentes. Então, bem-vindos! Obrigado, Ana. Emanuel, vamos começar com você. Eu queria que você contasse sobre o trabalho desenvolvido pelo LabTax. Muito bem. Primeiro, inicialmente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E o LabTax surgiu a partir da necessidade de se levar uma informação que seria uma ferramenta de auxílio para o diagnóstico e o tratamento dos pacientes acidentados por animais peçonhentos, né? Porque um paciente chega para a unidade de saúde com o animal ou sem o animal e o médico vai fazer o tratamento diante da clínica, e a clínica é soberana, mas o animal, a identificação desse animal pode efetivamente ajudar muito no médico em diagnosticar de forma mais rápida e mais tranquila, inclusive, porque às vezes a opinião de um paciente, eu vi era uma cascavel, eu vi era uma coral, mas o era, né, sem o animal, o médico não tem a expertise de identificar. Muito bem. Na CESA, então, esse sistema de notificação de animais peçonhentos, que nós chamamos de SINAP, foi implantado já desde a década de 90, com o envio de animais peçonhentos para a identificação e para a produção de soros pelo órgão Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos, na época que produzia o soro antiloxocélico contra a picada de aranha marrom. E com isso a gente foi recebendo animais, identificando, retornando os laudos para os pacientes e o contato com as equipes de epidemiologia, dos hospitais, a gente foi dando esse retorno e com isso implantou-se toda uma rede de identificação, uma rede de assistência, um serviço de identificação de animais peçonhentos para a população. Vai atender a população e vai também atender as unidades que fazem o atendimento a esse paciente que porventura leve um animal causador, ou animal ou uma foto, né? Nós conseguimos fazer uma identificação de forma que possa auxiliar, né, da melhor maneira possível e a mais tecnicamente correta a identificação desses animais. Com isso, então, é uma ferramenta importante, né, que é disponibilizado no Estado, ela foi disponibilizada via internet, está online, para todos os municípios, todas as secretarias municipais de saúde têm acesso ao SINAP, né? E qualquer cidadão achou um animal peçonhento na sua casa, pode levar no Serviço Municipal de Saúde, claro, lembrando que tem que fazer essa captura com muito cuidado, com muita atenção, para evitar um acidente, mas é possível sim levar, inclusive um animal morto, a identificar para o Serviço Municipal de Saúde, que vai encaminhar este animal ou uma foto e vai registrar dentro do sistema, e nós vamos receber esse animal ou a foto e fazer a identificação. E, sempre que possível, o mais rápido possível, retornar um laudo tecnicamente correto de qual animal é este e qual a periculosidade dele, né? Se ele pode causar acidentes graves, moderados, leves, ou se ele não tem importância, porque às vezes parece, mas não é, né? Então, com isso, este mesmo fluxo existe para os Centros de Informações e Assistência Toxicológica do Paraná,
E também para os médicos que fazem parte da rede, que fazem o contato com o Ciatox, eles encaminham as imagens e a gente rapidamente então é contactado, faz a identificação e o médico pode proceder ao tratamento. É uma ferramenta de diagnóstico e tratamento, né? Ressaltando que este fluxo implantado como um serviço de saúde, desse serviço de Estado da saúde, nessa estrutura que existe hoje, é única no Brasil, né? Não existe esta estrutura montada diretamente pela uma Secretaria de Estado. Existe sim com o apoio dos outros centros estaduais, com os centros universitários, sempre existe alguma forma de dar apoio, né, no diagnóstico e tratamento, porém, dentro de um sistema de vigilância foi implantado, né, então isso, como eu disse, lá desde a década de 90, e aí é um serviço disponível para a população paranaense. Sim, para você entender, Ana, então a gente que está na ponta, na clínica, né, e o quão importante é esse serviço que o Manuel coloca, né, tendo em vista que ao saber exatamente qual é o agente causador daquele acidente, nós conseguimos agilizar o tratamento. Então a gente pode saber se aquela espécie ela tem importância de envenenamento ou se não tem importância. Por exemplo, se não tem importância, o paciente tem os primeiros cuidados ali e pode ser liberado do serviço, otimizando um leito, otimizando um fluxo de trabalho desses profissionais. E outro lado também, da importância do trabalho que o Manuel coloca aí do LabTax, é a identificação de novas espécies, né? Com essa movimentação dos seres humanos a nível territorial, a chegada de novas espécies no nosso ambiente que anteriormente não existia. Nós temos exemplos, dois casos, né? Recente aconteceu, o Tito Charreirones, que chegou, identificado lá em Bela Vista do Paraíba, aqui no Paraná, foi identificado com a colaboração desse laboratório. Um escorpião diferente do que nós estávamos acostumados a atender, e nós não somos especialistas em identificação de animais, nós somos especialistas no atendimento do paciente. Contando com a colaboração deles, chegamos a essa conclusão. Vou até aproveitar que você falou sobre o atendimento ao paciente, para você aproveitar e também já falar sobre o trabalho do Ciatox, então. Perfeito. O LabTax seria um serviço que auxiliaria na identificação do animal, para daí poder ter um tratamento mais adequado. Então, o Ciatox entra em qual frente? Aí, o Ciatox, então, eles são centros de informação e assistência toxicológica. Eles são uma unidade de referência nacional em toxicologia clínica, hoje instituído na rede de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde. Vale destacar que são serviços gratuitos, funcionam 24 horas por dia. Eles são um apoio técnico, então, para que os profissionais da área de saúde que estão diante de um quadro de possível ou confirmação de um envenenamento, seja por animais peçonhentos, que é o tema do nosso episódio de hoje, ou seja, por produtos, nomes sanitários, agrotóxicos, medicamentos, plantas, então eles vão dar esse suporte clínico e muitos deles também até laboratorial para auxiliar esse profissional da ponta a conduzir da melhor forma possível o atendimento desse paciente vítima de acidente ou dessa exposição tóxica. E esse paciente não necessariamente, a gente está aqui no HU, né, não precisa estar internado aqui no HU para ter essa assistência? Não há necessidade. Então, os Ciatox, eles trabalham de duas formas, né? Com o atendimento presencial, no local ao qual eles estão inseridos, né? Ou eles trabalham a nível teleatendimento, a teleconsulta, que é quando você recebe a ligação telefônica do outro serviço de saúde e faz uma discussão clínica para obter uma informação. Para a gente ter uma ideia e exemplificar, hoje 99,5% dos atendimentos que o Ciatox Londrina exerce são via teleatendimento, ou seja, o paciente não está fisicamente presente aqui no nosso hospital. Falando sobre a situação do Paraná, então, para o Emanuel, queria que você comentasse um pouco da situação geral sobre acidentes com animais peçonhentos, se isso é um problema de saúde pública, se ele representa um grande volume, né, para o serviço. E depois acho que o professor Camilo pode falar, então, da situação aqui mais da nossa região. Ótimo. Bacana essa oportunidade para dar conhecimento para a população de que, assim, o estado do Paraná foi o primeiro estado, na verdade, que tornou obrigatória a notificação dos acidentes por animais peçonhentos desde do final da década de 80. Né? Então, de forma exclusiva, no programa de vigilância de acidentes por animais peçonhentos, na época,
foi instituída a obrigatoriedade da notificação dos acidentes. Por quê? Porque pelo Ministério da Saúde ele foi por um período obrigatório, depois não foi mais, e retomou a obrigatoriedade dele como uma notificação para poder até justificar a produção, a compra e a disponibilidade dos soros hiperimunes nos hospitais, né? Porque você não pode simplesmente passar uma quantidade de ampolas para o hospital sem saber quantos casos ocorrem. Dessa forma, então o Paraná tem registros de acidente por animais peçonhentos desde o começo, basicamente, do começo do Programa Nacional de Ofidismo, que foi o primeiro tentativa do Ministério da Saúde de organizar um programa de vigilância de acidente por animais peçonhentos. E depois, que foi lá em 86, 87, e depois, a partir da década de 90, então, basicamente 1990 mesmo, começaram a notificar os acidentes pelos aracnídeos e os outros animais peçonhentos, né? Então, pelos vários sistemas de notificação que se criou, nós temos um registro, então, de acidente por animais peçonhentos, desde a década final da década de 80 e começo da década de 90, né? Então, para vocês terem ideia, nós tínhamos acidente por aranha-marrom. Na primeira vez que foi registrado, foram quase 900 acidentes. Já, né? Chegaram a ter quase 17 mil acidentes por ano, enfim, muita coisa. E, finalmente, está diminuindo, né? Nós temos uma curva descendente na notificação dos acidentes por aranha-marrom. Por que eu digo notificação? Porque você tem a notificação, mas você tem efetivamente, e aí o Camilo, a experiência do ICEATOC são muito importantes, que é a confirmação de que aquilo foi efetivamente um acidente por aranha-marrom, né? E aí nós temos um trabalho que é muito diverso, que nós temos vários grupos animais. Nós temos os aracnídeos, tem as aranhas, os escorpiões, né? E você tem as serpentes, né? Dos grupos das peçonhentas, das não peçonhentas. Você tem os insetos, com o grupo das lagartas, das mariposas, quais delas podem causar um óbito. Nós temos os peixes são peçonhentos, os bagres e as arraias, né? E tenho certeza que muitos vão se surpreender, que são um animal extremamente útil para a espécie humana e é peçonhento, são as abelhas, né? Então, infelizmente, as abelhas são peçonhentas e precisam ser tratadas e cuidadas como tal. Bom, voltando sobre os acidentes com animais peçonhentos, então nós temos essa curva descendente no número de acidentes por aranhas, né? O número de acidentes por serpentes tem se mantido, de certa forma, linear, como é também o mesmo perfil do Brasil, né? Então não fugimos de um padrão nacional, mas também com um certo decréscimo. Por quê? Aí nós temos que lembrar de uma relação entre o hábito humano, do impacto do homem no ambiente natural e a presença das serpentes, né? Nós já vamos falar nesse aspecto em relação a aranhas e escorpiões. E falando em escorpiões, nós temos que dos grupos de animais peçonhentos que têm aumentado o número de acidentes, os acidentes por escorpiões aumentaram, numa análise somente a partir de 2007, nós estamos falando, né? A partir de 2007, veja, em 90, nós tivemos 100 acidentes por escorpiões registrados no Paraná, né? Nós já tivemos, no ano passado, mais de 5 mil. E tem alguma diferença, imagino que sim, entre zona rural, zona urbana, ou os escorpiões, eles... esses detalhes assim que aí são importantes, porque estão relacionados efetivamente a cada tipo de animal. Então a importância de você ter um serviço que analise, que tenha conhecimento específico sobre a biologia, a distribuição, o comportamento ecológico desses grupos animais, né? É super importante para você ter isso como uma ferramenta na gestão da vigilância dos acidentes. E essas ferramentas, essas informações são ferramentas importantíssimas para o gestor tomar decisões nas intervenções. Que intervenções eu preciso fazer para tentar diminuir o número de acidentes, tá? Então veja, acidente por escorpiões, retomando, aumentou 8 vezes.
de 2007 para cá. Tá? O acidente por abelhas é o segundo animal que está aumentando o número de acidentes. Os outros têm se mantido de forma linear, sem grandes taxas de crescimento, né? Mas a gente tem essa preocupação para chamar a atenção da população, que são os acidentes com os escorpiões e com as abelhas, né? E, infelizmente, nós já tivemos acidentes, óbitos por acidente por escorpiões, que era uma luta que nós vínhamos fazendo de longa data, e, infelizmente, a má notícia, o animal que mais mata no estado do Paraná são as abelhas, né? Então, e infelizmente também, acidentes por animais peçonhentos são categorizados como uma doença negligenciada até pela Organização Mundial de Saúde. E está aí, né? Nós temos no Brasil o maior número de acidentes por animais peçonhentos está sendo causado hoje por serpentes? Não. Elas foram o motivador da criação do sistema de notificação animal, através do programa de eufidismo, foi o motivador do Vital Brasil de criar um soro, né, antipeçonhento, e o Brasil é uma das maiores autoridades mundiais em soros antipeçonhentos no mundo. Mas hoje os escorpiões estão dominando. Né? Os escorpiões estão dominando. E basicamente poucas espécies, né? Principalmente uma espécie. E o conhecimento e aí a importância de você ter uma vigilância animal. Porque o acidente com o animal, o encontro homem-animal, ele é acidental. A não ser que esteja relacionado, por exemplo, a um acidente de trabalho, onde o sujeito se obriga a encontrar um ambiente favorável para onde aquele animal vive. E aí nós estamos lembrando de uma coisa importante, né? Que é o conhecimento de onde esse animal vive. Então vou referenciar uma coisa que é muito em voga, que está em voga agora, né? Em voga porque infelizmente é uma doença, a dengue. As pessoas sabem onde acontece, onde estão o mosquito, onde é depositado os ovos, onde acontece. São informações amplamente divulgadas, mas é o mosquito da dengue. É um exemplar, é uma espécie, é o Aedes aegypti. Nós temos 7 espécies diferentes, pelo menos, de serpentes peçonhentas no estado, de jararacas peçonhentas. Estamos falando de jararacas. Mais a cascavel, que é uma. Mais as corais. E eu imagino que você está falando isso, então, porque como no caso do Aedes, a gente é uma só, a gente vai saber exatamente o que acontece com ele. Como são 7, cada uma vai ter o seu hábito e daí fica difícil para a população se focar em uma só prevenção. Exatamente. Né? Então a gente tem acompanhado com as notificações, a troca de informações com os centros e as notificações dos acidentes, né? Onde as serpentes ocorrem. Isso os centros registram de forma muito criteriosa e de qualidade os detalhes de cada acidente. Diferente do Sistema Nacional, o sistema de notificação realizado pelos Centros de Informações e Assistência Toxicológica são de muito melhor qualidade. Né? E isto é vital justamente para fornecer essas informações para uma tomada de decisão e que precisa ser melhor aproveitada, né? E o conhecimento, então, dessas características de cada grupo animal, por exemplo, existem serpentes que estão na lista de extinção de animais no estado do Paraná. De algumas espécies de jararacas que aconteciam no oeste do estado são raramente encontradas. E como que são encontradas? Porque causaram acidente. E aí mandam a foto do animal, porque às vezes mandam o animal, mas normalmente mandam a foto, né, para o Ciatox e a gente sabe, opa, nossa, fazia tempo que a gente não via um bicho desse, né, Camilo? E a gente até comenta, olha, um acidente com um Bothrops mugine, lá no oeste do estado, ou a caiçaca, jararaca de barriga branca. É um bicho que ocorre em área de cerrado. E no oeste do estado, descendo pela região de noroeste, noroeste, digo, até uma pontinha do oeste lá, é resquício
da área de cerrado, do bioma cerrado nacional. E ali acontecia a Bothrops mugine. Mas hoje você encontra raros exemplares. Antigamente eu recebia muitos animais quando eu trabalhava com os animais mesmo, com o recebimento dos animais vivos, né? Hoje eu só trabalho com animais mortos. Então, a Bothrops cotiara, jararaca de barriga preta, cotiarinha, ela é um bicho exclusivo de mata de araucária. Raríssimas as vezes, eu fiquei mais de décadas sem ver um exemplar vivo. Depois eu consegui encontrar um animal vivo, nós coletamos, nós mantivemos em cativeiro, registramos imagens e levamos, soltamos no mesmo local onde capturamos. Né? Ah, mas você soltou uma jararaca? Sim. Ela não está fazendo mal para mim. Eu sei como lidar com ela. Eu sei manter a distância dela. E o problema é que eu faço uma comparação de que a pessoa só leva uma picada de uma jararaca porque entrou no território dela. Pisa no rabo de um cachorro para ver se ele vai te lamber o pé. Ele quer te morder porque ele foi agredido. Então as pessoas agridem as espécies naturais nos seus ambientes, nos seus biomas e querem que eles fiquem quietos. A gente precisa parar e pensar como os animais. Para quando a gente começa a pensar como que eu vivo nesse ambiente, eu começo a entender o que é que eu posso fazer para não ter mais esse animal no meu ambiente. Então, esta maneira de conhecer o ambiente natural dos animais é uma ferramenta extremamente importante para que eu evite que esse animal conviva comigo. E pelo que você falou, o trabalho do Ciatox de notificação também é um auxiliando o outro. O trabalho auxilia vocês a saberem aonde está acontecendo também os acidentes, quais são as espécies. E em Londrina, como está a situação de acidentes com animais peçonhentos? Também é o escorpião que está causando mais acidentes? Como é que é aqui na região? Então, o Ciatox, eles têm um sistema de notificação próprio, né? Nós temos o DataTox. É um sistema que os centros utilizam para fins de acompanhamento dos seus pacientes. Esse é o sistema que o Manuel está colocando, que é um sistema rico de informação, que é rico tanto clinicamente quanto epidemiologicamente, quando você vai analisar essa questão da distribuição dos animais e dos acidentes. Estive recentemente fazendo um levantamento e eu fiz uma busca da macro-regional norte do Paraná. Como Londrina está presente na macro-regional, então é 16ª Apucarana, 17ª Londrina, 18ª Cornélio, 19ª Jacarezinho e a 22ª Ivaiporã, são as 5 regionais que compõem essa macro-regional norte. E eu fiz um levantamento dos últimos 7 anos, para a gente entender como que é a distribuição desses animais peçonhentos, acidentes com os animais aqui na nossa região. Então você observava em 2017, você tinha uma média aí, o Ciatox Londrina, né? E Londrina não atende só a nossa macro-regional norte, Londrina atende o Paraná inteiro, mas é claro, estando presente em Londrina, ele acaba tendo uma maior demanda dessas cidades ao redor de Londrina. Então, em 2017, nós tínhamos mais ou menos de 800 casos de acidente com animais peçonhentos. Tá? Em 2023, 7 anos depois, nós se aproximamos aí de quase 2.000 casos de acidente com animais peçonhentos. Pessoas se acidentadas com animais peçonhentos. Tá? 2 vezes e algum pouquinho aí a mais de 2017. E fui olhando a distribuição no ano. E é bem interessante que, exceto o escorpião, que ele destacou muito bem, Emanuel, os animais, eles iam crescendo em 2017, 18, 19, atingiram um pico, veio a pandemia do coronavírus, eles fazem uma barriga, tá? Bem interessante. 2020, 21 e 22 começa aí 23 de novo. Então, abelha, serpente, aranha faz isso. O escorpião, o que ele faz? Ele passa a pandemia seguindo reto, crescendo como se não tivesse nada acontecido. E aí depois, acho que na discussão do escorpião, a gente vai entender por que é essa diferença das serpentes, das aranhas e por que o escorpião continuou. O que eu posso dizer é crescente o número de acidentes com animais peçonhentos e é um problema de saúde pública, como muito bem dito pelo Manuel, um problema negligenciado aí por várias partes da sociedade. Então vamos aproveitar e já vamos falar dele, do escorpião, que a gente separou os blocos para falar um pouquinho do escorpião, das abelhas, das aranhas e das serpentes, né? Acho que você pode responder então a pergunta do professor Camilo, por que o escorpião não parou na pandemia? Tá.
Então, lembrando que eu comentei que basicamente nós temos uma espécie, mas antes disso até falar da importância desse conhecimento das espécies exóticas invasoras. Né? O Paraná possui um programa estadual de controle de espécies exóticas invasoras pelo Instituto Ambiental do Paraná. E é extremamente importante, porque você tem a questão do Tite charreironi, como eu disse, é um bicho que só era citado lá para a região do Cerrado goiano. Desculpa, o que é esse Tite? Tite charreironi, é um escorpião. Ah, é uma espécie de escorpião. escorpião. Nós estamos falando de escorpião, né? Então, Sim. é um escorpião, o Tite charreironi. E é um bicho que não se conhecia aqui, né? Existiam alguns bichos parecidos, que chama-se Titius trivitatus. Então, eu vou falar alguns nomes, né? Que, assim, pro leigo, para quem não tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, quando olha, é tudo meio parecido a mesma coisa, né? É escorpião, é que nem olhou cobra, é cobra, né? Então, e toda aranha é marrom, né? Infelizmente, tadinhas, todas são marrom. Mas nós tivemos um acidente, até publicado por nós, né, nosso grupo, de um acidente com um escorpião que vem lá do Nordeste, né, que é do grupo dos maiores escorpiões do Brasil, um bicho desse tamanho, quase 10 centímetros de comprimento, e causou acidente na região oeste do estado, numa criança, né, e foi transportado. Então, o transporte passivo humano, né, a globalização do homem está levando espécies para tudo quanto é lado. Eu recebi já animais do Peru, que são encontrados nos Andes. Eu recebi animais encontrados no Panamá, coletados em Foz do Iguaçu, em hotel, né? Então, hóspede que chegou e trouxe. A gente já tem escorpiões coletados em acidente, descarregando mercadorias no aeroporto, bichos que vêm em cargas, né? No Ceasa, animais de outras partes do Brasil e os de fora do Brasil, inclusive, né? Nós estamos com um grupo de animais que foi motivo de tráfico animal internacional, cujas espécies estão entre as 20 mais tóxicas do mundo e nós não temos soro. Caso alguém sofra acidente com esses animais, podem correr risco de morte, né? Falando de uma espécie específica que chama-se Titius cerulatus, um escorpião amarelo, esta espécie é a grande causadora de óbitos no Brasil, né? E aí é muito importante lembrar, infelizmente, mais de 90% dos óbitos causados por escorpiões do Brasil são causados em crianças, jovens abaixo de 14 anos de idade, né? Por quê? Por conta da atividade tóxica desse veneno, aí o Camilo vai poder falar bastante disso, mas a suscetibilidade dos jovens, tá? O problema é que essa espécie é uma espécie animal que tem uma característica chamada de generalista. Ecologicamente, ele é enquadrado como uma espécie generalista. Ele se adapta nos mais diversos ambientes. Mais ou menos. Ele é capaz de se adaptar a ambientes em condições muito diversas. Aí as espécies ecologicamente enquadradas como especialistas são aquelas que, eu só moro dentro de um buraquinho que tem temperatura que vai de tanto a tanto, que tem umidade que vai a tantos % só, e eu tenho que vou procurar macho, vou procurar uma fêmea para reproduzir. Então, existe toda uma estrutura, né, para aquela espécie e ela é muito exigente em fatores ambientais. E quando você impacta no ambiente natural dessas espécies especialistas, elas sofrem e desaparecem. Tá? Já o Titius cerulatus, o escorpião amarelo, é generalista e é altamente capaz de se adaptar a ambientes alterados. O que é um ambiente alterado? Ambiente urbano. O homem tem um ambiente natural totalmente alterado num ambiente urbano. Tá, que mais? Esta espécie tem como característica, e até para poder se adaptar a esses ambientes alterados, uma grande capacidade de reprodução. Produz muitos filhotes, muitas vezes por ano,
E a pior das características dela, e eu falo dela, por quê? Porque só tem fêmeas. É uma espécie que se reproduz por partenogênese. Tá? Elas produzem clones. Quando ela atinge a maturidade sexual, os seus óvulos vão produzir novos filhotinhos e ali ela vai liberar novos filhotinhos. E o que ela precisa para isso? Ela precisa ter água, precisa ter alimento, precisa ter abrigo e precisa ter acesso a esses outros 3 As. Então, todo animal que possui necessidades básicas de água, alimento, abrigo e acesso, quando você interfere em qualquer um desses fatores ambientais, ecológicos, você interfere na vida, né? Na dinâmica dessa vida. Com isso, o Titio cerulatus tem essa grande capacidade de instalação, se instalar num ambiente alterado e se proliferar. Por isso que ele foi descoberto somente em 1922, lá no Cerrado Mineiro, nos Cupinzeiros, infestou Brasília, com a criação de Brasília, né? E já é encontrado na maior quantidade de estados das unidades do Brasil. Tá? Então é uma espécie altamente capaz de infestar as áreas urbanas, e aí nós temos o que na área urbana? Uma grande quantidade de humanos. E o grande problema do acidente com animal peçonhento é o encontro humano-animal. Quando você impacta numa população nativa, você destrói uma área verde para a construção de um novo condomínio, vão aparecer aquelas espécies nativas. Ah, um escorpião marrom, uma cobra, uma aranha caranguejeira, isso, aquilo. De repente elas somem, porque a estrutura foi alterada e esses animais desaparecem. Mas aí entra um animal que é capaz de infestar esta área alterada. Vou até aproveitar e já perguntar como a população pode prevenir que esse animal chegue na casa dela, então, já que ele é tão adaptável. Exatamente, é ótima pergunta, né? Veja, nós temos que saber que a nossa casa tem esses ambientes alterados. Então, se eles têm abrigo, e o que é um abrigo para um animal peçonhento? Né? Se você virar qualquer pedaço de pau, de telha, de madeira, de tijolo, lajotas, frestas de barranco que você cavocou, frestas no muro, frestas na casa, caixilhos de porta, frestas de madeira, né? Frestas de caixilhos em portas em casas de alvenaria, não quer dizer nada, não. São abrigos. Então a gente precisa eliminar os abrigos. Quando você fecha um buraquinho, você fecha um abrigo para uma aranha marrom, para uma baratinha, para qualquer outro animal, inclusive para os escorpiões. Ele tem alimento onde? O alimento que ele adora comer baratas e são insetos. Por que o escorpião come muita barata? Porque tem muita barata. Né? Então barata é muita coisa. Tem muita barata. Dentro da nossa tubulação de esgoto, a tubulação de água pluvial, e ali o animal também, o escorpião, se instala. Então ele estica a sua pinça, pega uma barata, come até sem sair do lugar. Né? E aí ele sai do buraco para procurar, às vezes, um pouco mais de água, para procurar uma nova barata, porque o cara vai lá e passou um veneno, matou as baratas. E o escorpião vai comer o quê? E o veneno, o escorpião nem sente. Ah, cutuquei o buraco, cutuquei a ferida, né? Cutuquei a ferida. Cutucou. Muito bem. Infelizmente, os produtos químicos que são produzidos são chamados inseticidas. Eles foram desenvolvidos, moléculas foram desenvolvidas para matar insetos. Está aí o exemplo dos produtos que são passados para controle da dengue. Né? É um inseticida, mata o adulto da dengue. E ele é passado exatamente num período certo do dia, de tal hora, não pode ter vento, não pode ter isso. Existem certas características para que esse produto seja eficiente, tenha eficácia, né, e que possa matar o mosquito, o adulto. Mas o adulto não deixou de botar seu ovinho lá, então não pensa que funcionou. Né? Então,
o problema é que quando o escorpião está escondido na fresta da porta, na fresta do tijolo, no buraco do muro, quanto de veneno você vai precisar colocar lá para matar o escorpião? Né? Lembra? Eu falei que aqui esse produto era um inseticida. Lembram que eu disse? Escorpião não é inseto, é aracnídeo. Né? Então o problema não é isso. Água quente, acima de 70 graus, mata o escorpião na hora. É instantâneo. Água de chimarrão mata o escorpião na hora. Por que eu vou gastar mais alguma coisa? Mas como é que eu vou chegar com a água quente lá no escorpião? O grande problema não é as moléculas tóxicas, mas sim como chegar nos escorpiões. E aí voltamos ao assunto. Qual é o ambiente que o escorpião se encontra? Então, eu preciso descobrir na minha casa, ou no meu terreno, onde que eu tenho esconderijos, abrigos para os animais, para o escorpião, para a barata, para o rato, né? para a dengue e para as aranhas. Eu preciso mudar esse ambiente, corrigir, tirar os abrigos deles, tirar os acessos para esses abrigos, tirar o acesso para a barata, fechar bem a minha boca, lacrar a minha caixa de gordura, a minha fossa, fechar com redinha o meu ralo do banheiro, porque como ele está dentro da tubulação de esgoto, ele vai subir e vai sair lá no ralo da pia do banheiro. Ele está lá na caixa de passagem de luz, ele vai subir pela tubulação de luz e vai aparecer lá no bocal da lâmpada, ou na caixinha no plug. Infelizmente, o Otites cerulatus foi comprovado que essa espécie, ou pelo menos foi trabalhado com ela, porque é o maior risco, né? Ela é capaz de suportar mais de 2 horas submerso. Então ele consegue andar pela tubulação de água, de esgoto. Né? Ele fecha todas as suas aberturas pulmonares e consegue sobreviver bom tempo ainda. Ou seja, ele não vai respirar o veneno também. Né? Então, gente, nós precisamos conhecer os ambientes onde os animais estão na nossa casa. Né? Onde que eles se escondem. Em que fresta eu vejo de noite sai uma aranha. Naquela fresta tem uma aranha. Vai lá e passa o veneno. Mas a fresta continua lá. O veneno não foi suficiente para matar a aranha. Não era mais fácil ir lá passar uma cola, alguma coisinha e fechar o buraco da aranha? Ela não vai mais morar lá. E nem o escorpião. Então a gente precisa corrigir o nosso ambiente domiciliar, peridomiciliar, para que os animais não se instalem. E cada vez que encontram um animal, notificar o serviço de saúde, porque eles precisam saber quanto de animal está aparecendo. A gente sabe que o cemitério de Londrina está hiperinfestado. Né? Tem muito escorpião, mas a gente só sabe porque pegam. Enquanto não se pega, não se sabe quantos tem, a gente não vai saber. O HU vai receber um paciente que foi picado. Não, mas na minha casa eu vejo escorpião todo dia. Mas ele só chegou aqui porque foi picado. Mas ele está matando, tem um pote de escorpião cheio lá. E o que ele faz para isso? Que orientação ele recebe para isso? Temos que mexer no ambiente nosso para diminuir o espaço para o escorpião, para a aranha, para a barata, para o mosquito da dengue. Né? Então o homem precisa tomar atitudes. E aí reforço, pessoal, a importância de que cada cidadão é responsável pelo seu ambiente domiciliar. Isto faz parte do Código Sanitário do Estado. Cada proprietário é responsável pelo seu ambiente. Ele pode ser, sim, responsabilizado pela manutenção, pela criação de fatores favoráveis para dispersão, criação dessas espécies que são de risco para toda a população da região, do município, né, da sua família. Então é simples assim, mas é complexo, porque a gente tem um grupo muito grande de animais. Então isto é o principal problema do escorpião amarelo no Brasil hoje e não é diferente no estado do Paraná. E aí vale a pena, Ana, assim, só com reforçar a fala do Ana Manuel, de que, nessa última parte dele, de que é sim de responsabilidade do poder público, né, adotar medidas sanitárias para controlar, né, os escorpiões, mas também é de responsabilidade da população, de forma geral, a colaborar na redução
dessa proliferação desse animal na nossa sociedade. A gente vê muito aí fora a população esperando somente a ação do poder público. E eu sempre digo aí, quando eu saio para falar, para fora dos ambientes aqui do nosso hospital, da nossa universidade, de que há necessidade da população se movimentar também. E falando um pouquinho do nosso serviço, esse sistema eletrônico que nós temos, o DataTox, nós recentemente fizemos uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, especificamente com a Divisão de Ambiental e a Vigilância Ambiental e a Vigilância Epidemiológica. Eles têm acesso a tempo real ao nosso sistema eletrônico, porque nós notificamos em tempo real os casos. Então, a pessoa acidentada pelo escorpião, assim que ela entra no nosso sistema, no nosso serviço, ela é notificada no nosso sistema. E uma grande dificuldade desses dois órgãos que eu falei para você era de saber em tempo real onde que estava acontecendo o acidente ou aonde esse escorpião estava presente. E aí eles acessam, então, diariamente esse nosso sistema. Então, se você foi picado lá na sua casa, residência tal, e rua tal, casa tal, amanhã pela manhã, 8 horas da manhã, essa vigilância, ela entra no nosso sistema e vai ver, e vai poder, com por menos de 24 horas de exposição, de acidente, ir lá na sua residência e fazer uma vistoria e identificar isso tudo que o Emanuel colocou, o abrigo, o alimento, todas as medidas que precisam ser corrigidas para que a gente possa prevenir futuros acidentes e proliferação desse animal. Caso não seja possível a prevenção e alguém acabe sendo picado pelo escorpião, queria que você falasse sobre os principais sintomas e o tratamento também. E ele já adiantou que as crianças são as mais vulneráveis. Queria que você falasse sobre isso também. Tá, então assim, o acidente com o escorpião, ele é de importância médica, né? E o veneno do escorpião, ele tem uma ação cardiotóxica que leva então a uma lesão em músculo cardíaco, no nosso coração, né? E aí ele pode ser classificado em leve, moderado ou grave, vai depender da evolução que cada paciente tem. O quadro leve é aquele quadro que você tem muita dor local, os pacientes falam que é uma dor que, quando a gente quantifica de 0 é sem dor, a 10, que é a dor muito forte, os pacientes relatam que a dor é 8, 9 ou 10, ou seja, é uma dor praticamente insuportável. Então esse é um quadro local, quadro que se permanecer com o quadro local de dor, é um quadro leve. Depois você tem um quadro moderado ou grave e você vai tendo repercussões como vômitos, náusea, sudorese, até quadro grave, que aí você tem uma alteração no pulmão, que é o edema pulmonar agudo, você tem uma insuficiência cardíaca, pode ter coma e aí chegar até, em casos mais extremos, ao óbito do paciente. Então essa é a evolução dos acidentes. O acidente, ele acontece e ele evolui muito rapidamente. Por que eu quero destacar isso para vocês? Por quê? Porque assim, não só para escorpião, nós estamos falando de escorpião nessa parte, mas sim, se você tem a confirmação de um acidente com escorpião ou outro animal peçonhento, ou você tem a suspeita de um acidente, nós recomendamos que não fique em casa esperando o surgimento de sinais e sintomas. Procure imediatamente, então vamos entrar no que fazer então. O que fazer é acalmar a vítima, né? Se por um acaso já matou o animal, aí captura o animal dentro de um pote, né? Se não matou, consegue tirar uma foto? Né? Tira uma foto. Não consegue tirar foto, não matou, viu o animal. Então observe as características desse animal, tá? E leve essa pessoa o mais rápido possível ao pronto atendimento mais próximo da sua residência. Então, não ficar em casa esperando surgir sinais e sintomas. Por quê? Porque o tempo entre o atendimento, a busca do atendimento e o tratamento correto, ele é muito importante para um bom prognóstico, ou seja, uma boa evolução do meu paciente. Então, se for preciso fazer um soro específico, já vai ser otimizado, organizado a administração desse soro. Se for preciso fazer uma intervenção mais invasiva, por exemplo, uma intubação, já vai estar no serviço de saúde especializado para poder fazer essas primeiras medidas para salvar essa vida. Então, essas são as principais orientações que a gente passa. Grupos de risco na questão do escorpião. Então, todas as pessoas têm risco de alguma consequência no acidente com o escorpião. Tem que deixar bem claro para isso, para quem está assistindo esse programa. Porém, existem grupos mais vulneráveis. Tá? Então, são os pacientes adultos e idosos com doenças cardiovasculares, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, e as crianças, como o Manuel destacou muito bem. Especialmente as crianças. Essas têm um risco maior de evoluir de um quadro leve para moderado ou grave e um risco maior de óbito. Tá?
Então a gente tem que estar atento a esses dois grupos etários, mas também não descartar o adulto que pode ter consequências no envenenamento com o escorpião. O assunto está muito produtivo, nós ainda temos que falar sobre as abelhas, as cobras e as aranhas, que também são animais que provocam acidentes, e a gente vai deixar para um segundo episódio. Eu gostaria de agradecer então a presença de vocês para esse primeiro episódio. Muito obrigada! E se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse episódio.